Após 2 partidas em 15 dias, a Ponte deu início à última semana livre para treinamentos antes da primeira maratona na Série B do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso é neste sábado contra a Chapecoense fora de casa. E em busca dos primeiros pontos na competição, a Macaca sabe que precisa reagir o mais rápido possível. A Série B é uma exigência muito maior, exigência técnica de clubes, de estrutura de clubes. Então a gente tem que evoluir em todos os sentidos. Evoluir jogando junto, evoluir individualmente para a gente poder obter os resultados. Desde que retornou à Série B em 2018, esse é o pior início da equipe na competição. Em todo esse período, a Macaca havia conquistado pelo menos 1 ponto nas 2 primeiras partidas. Ano passado, o primeiro triunfo veio justamente na 3ª rodada, situação que a Alvinegra deseja repetir na atual competição. Infelizmente não foi o resultado, mas o padrão de apresentação do segundo tempo a gente tem que manter e evoluir para o próximo jogo. Para o duelo contra a equipe catarinense, Felipe Moreira espera contar com os retornos de Fábio Sanches, Leonaldi e Ramon Carvalho. Desfalques nas primeiras rodadas, os 2 volantes já iniciaram um processo de transição física. Já Fábio Sanches deve iniciar entre hoje e amanhã. Eu acho que a gente sentiu muita falta dos jogadores que não estavam, né? O Fábio, o Matheus, o Leonaldi, que é um cara que já veio muito tempo jogando. E o time sente falta do Léo. Apesar de ter inúmeras peças boas, o elenco muito forte, eu acho que a gente tem tudo para evoluir com a volta dessas peças, deixar o elenco mais forte, com mais opção no banco, a gente fazer um grande jogo lá em Chapecó. Enquanto espera a volta dos lesionados, a comissão técnica já tem à disposição os novos reforços. O lateral direito Anilson, o volante Luan Martins e os atacantes Thales e Paulo Baia estão regularizados no bid da CBF e são opções para a partida deste sábado. Vamos falar da Ponte Preta. A Macaca vai enfrentar a Chapecoense. Atenção, esse jogo é o jogo da TV aberta. Jogo da Band. Estarei nessa narrando o jogo e com os comentários do Gleger Zorzin e do Valdemir Gomes, o Tigrão. Portanto, no sábado, 5 da tarde, a transmissão começa mais cedo, hein? Começa às 4h20, é o pré-jogo. Muita informação e também análise. E às 5 da tarde a bola rola Chapecoense e Ponte Preta e nós estaremos transmitindo aqui na tela da Band. Você é o nosso convidado para acompanhar. Esparrama a notícia, hein? Fala aí para o amigo, para a amiga, aí no serviço onde você trabalha. Você sabe que o colega é ponte pretano, a colega é ponte pretana. Avisa, fala que a Band vai transmitir o jogo da Macaca. Chapecoense e Ponte Preta, sábado às 5 da tarde. Bom, vamos lá, CH, sua análise sobre a Ponte. Você acha que com pouco de tempo para treinar, né, ou seja, vai ter uma semana aí, o Felipe Moreira vai conseguir fazer alterações importantes no time ou não? Bom, primeiro que isso tem que acontecer e a torcida tem que ter paciência. Esse é o mais racional. O cara na semana passada fez um treino. Você não pode botar na conta do treinador o que aconteceu contra o Criciúma. Isso não existe no futebol. Não existe, ninguém faz milagre. Agora, com um pouco mais de tempo, mais treinamento. E agora chegando alguns titulares, a chance, por exemplo, do Fábio Sanches e do Leonaldi jogarem no próximo jogo, ela aumentou demais. E os 2 estão na transição. Então são 2 reforços, 2 titulares de volta. Eu acho que tem chance sim. Agora, grandes mudanças eu não acredito. Tipo assim, o time jogar de uma maneira tática diferente, não acredito. Eu acho que ainda para o próximo jogo, ele vai mais ou menos obedecer o que foi construído pelo Hélio, mas com, caso seja possível, a inclusão do Fábio e do Leonaldi no time titular. É isso que eu acredito. E para você, Gleger, acredita em modificações importantes? Porque o time que enfrentou a equipe do Criciúma e perdeu não teve tanta modificação assim, né? Ele colocou lá o Mailton na lateral direita. E quem tinha jogado o primeiro jogo contra o Vitória, ainda com o Hélio dos Anjos, tinha sido o Everton. E nada mais. Então não teve alteração significativa e também acho que o técnico agiu corretamente, porque não dá, com um treino, mudar radicalmente o time, a maneira de atuar e até nominalmente. O que você acha? Eu acho também que não vai ter muitas mudanças, não.
Até porque, Batista, as opções, elas não são muitas, né? Ele tem poucas opções. Agora, com o retorno do Fábio, com o retorno do Leonaldi, você ganha a opção do Ramon Carvalho também, que pode estar retornando, aí já vai criando um pouco mais de corpo, né? Você vê que, por exemplo, você estava citando aí o Mailton. Ele fez uma dobra lá pelo lado esquerdo lá com o Luiz Felipe, que na minha opinião não deu certo. Poderia ter tentado uma outra opção, uma outra alternativa. Eu acho que essa foi realmente uma mudança significativa, que ele tentou, mas que não deu certo no jogo, né? Eu acho que, e olha, se ele mantiver aquilo que vinha sendo feito pelo Hélio, eu acho que ele está muito certo, porque as coisas funcionavam, né? Aquele losango de meio de campo, os dois homens à frente, Pablo Diego com o Gé, com a chegada do Elvis, em alguns momentos uma alteração, uma alternativa de 2 linhas de 4, para dar um pouco mais de amplitude e segurança para a primeira linha. Então eu acho que ele tem que ir nessa toada aí mesmo, ajustando as peças, e precisa resgatar, né, aquele time, aquele espírito que o time da Ponte tinha na Série A2. Eu estava dizendo isso depois da partida contra o Criciúma, na Rádio Bandeirantes, que eu acho que sabe, a Ponte parece que ficou lá na Série A2. Esqueceu que está começando uma competição competitiva. A gente não vê aquele sangue nos olhos que nós víamos na Série A2. Então, mas está iniciando o campeonato. Gente, a Série B ela é muito complicada. É jogo em cima de jogo e dificuldade em cima de dificuldade. Você vem a Chapecoense aí agora, né? Que está ali tentando se ajustar, tentando se encontrar também. Jogo duro, jogo difícil. Então, o que precisa o Felipe? Dar sequência àquele trabalho, claro. Que um ajuste aqui, outro ali, né? O que ele pensa para o time, mas o trilho ele tem que ser daquela mesma forma. Só tentar ajustando para lá, para cá um pouquinho e tal, mas tem que ser ter aquela mesma visão. E a visão não só tática, mas a visão de competição que a Ponte tinha na Série A2, eu não estou vendo agora na Série B. E olha, a história pode se repetir, né? Porque o Marco Aurélio Moreira, quando foi lançado pelo Marco Eberlin como o treinador, ele tinha feito um trabalho anteriormente, né? Mas aí depois foi demitido pelo Nivaldo Baldo e entrou o Sérgio Cardielli, começou lá, era Sérgio Cardielli, e o Marco Eberlin de diretor de futebol. Aí contratou para dirigir o time da Ponte o Marco Aurélio, pai do Felipe. E só para relatar aqui, quando o Marco Aurélio assumiu o Campeonato Brasileiro, 98, foram 3 derrotas seguidas. E o Marco Eberlin bancando o treinador. Teve uma dificuldade imensa. Perdeu para o Grêmio 1-0 no Canindé, Português perdeu para o Grêmio 1-0 em Porto Alegre, no Canindé para Português 1-0, Vila Belmiro, Santos 4-0 e na sequência vieram 4 vitórias seguidas. Ponte 2-1, Ponte 2-1 no Sport, Ponte 2-1 no Vasco de virada, Ponte 4-2 no Vitória de virada, no Serra Dourada ganhou do Goiás. Placar de 1-0, gol do Dionísio. Então a história pode se repetir, porque você viu lá, né, o Marco Eberlin invadiu a coletiva para bancar o Felipe Moreira, dizendo que ele seria mantido como treinador. Não sei se ele não falou isso, né? Se era só até o jogo contra a Chapecoense, ou ele está bancando o treinador para permanecer como técnico da Macaca. Dá uma olhadinha no mercado aí para você ver. Não tem muitas opções. E aí você tem um cara, né, que já tem uma certa experiência. A imagem aí, ali do Eberlin na coletiva. Exatamente, olha lá. E aí você tem o Felipe, que é um cara que já convive lá com o elenco, conhece, tal, tem essa possibilidade. Difícil, viu, Batista? O mercado, CH, não tá fácil não, só dá uma olhada aí. O maior problema da Ponte hoje é organizar a casa, mais do que contratar o treinador. Eu não sou a favor do Felipe, eu acho que ele não tem a casca necessária por esse problema. Administrar um vestiário onde falta dinheiro, cara, isso não é para qualquer um, não é para o Felipe. Qualidade técnica, ele dá conta do recado. Eu tenho certeza disso, mas o momento é muito delicado. É tão delicado que o presidente precisou fazer uma intervenção na coletiva. É tão delicado o momento, e eu não sou contra, eu estou relatando, que o pai do Felipe, o Marco Aurélio,
estava na concentração, estava no ônibus, está acompanhando o filho. Para quê? Para dar respaldo. E tem que dar respaldo mesmo. Não escolheu o Felipe? Agora tem que dar moral para ele. Tem que dar condição para ele trabalhar. Se vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer. Sabe por quê? Depende muito da resposta dos jogadores ao comando dele e aos problemas que precisam ser solucionados. Não tem grana, não tem treinador que dê jeito. Então vamos acompanhar, tem coisas acontecendo e de repente, né, a casa fica em ordem e fica mais fácil para ele poder trabalhar. Ele não faz milagre, gente. Então são 3 problemas. O problema do elenco, que não dá para consertar mais, né, Batista? Não sei, só se trazer da base. Não dá para consertar porque não dá para inscrever mais. Fechou a janela. Precisa resolver o problema da grana dos caras. É nítido, gente. Não é a qualidade técnica do campeonato, não. Eu fiz essa pergunta para o Eberlin, acho que depois do jogo contra o Vitória, né? Entre uma partida e outra, ele não deixou nem eu terminar de falar. Porque eu fiz a pergunta que foi a seguinte: você acha que de alguma maneira os salários atrasados, os problemas administrativos estão interferindo no desempenho dos jogadores dentro do campo? Ele me interrompeu, nem imagina, isso não existe, não sei o que na Ponte. Beleza. Eu ouvi, respeito o que ele falou, mas não concordo. Eu estou acompanhando todo dia aqui, eu estou trabalhando nos jogos. Eu vejo a intensidade de uma situação e a intensidade da outra. Os caras não estão fazendo corpo mole, mas não tem elan. Esse time, no Brasileiro, até agora não apresentou elan que apresentou na Copa Paulista. Eu sei que a qualidade é diferente. Eu não estou dizendo que esse time dá conta de atravessar o Brasileiro inteiro. Mas o Gleger já citou, nós já citamos diversas vezes, no primeiro jogo, no segundo jogo, que tem alguma coisa acontecendo. Espero que eles consigam resolver. A única coisa que ficou estranha foi a comemoração do gol da Ponte do Matheus Jesus. Ontem até na Rádio Bandeirantes, no programa Esporte em Debate, das 17 até 19h30, vários torcedores da Ponte dizendo o que aconteceu. Por que o Matheus Jesus comemorou o gol ou nem comemorou daquela maneira, né? Normalmente, aquele tipo de atitude, você vai ver aí na tela da Band, esse tipo de atitude normalmente acontece quando o jogador marca gol contra o seu ex-clube. Aí ele não gosta de comemorar, o que é uma besteira imensa também, né? Porque ex-clube, ex é ex, pô. O atual clube, só que o Matheus Jesus, ele foi gerado na base da Ponte. Ele era da base do Flamengo, veio para a base da Ponte. Foi revelado pela Ponte. Então o clube dele é Ponte. Ah, mas foi negociado com o Corinthians. Ok, o Corinthians é proprietário dos direitos dele até dezembro. Mas não tem sentido o cara não comemorar o gol. Qual é o motivo? Por qual razão o Matheus Jesus ia marcar um golaço dele? Olha lá, ó. Ele não comemora e os colegas também não vão atrás dele. Pô, marcar um gol é um negócio tão espetacular, tão maravilhoso, que eu não consigo entender um cara fazer um gol e não sair para comemorar. Só se tiver um motivo muito grave para acontecer isso. Matheus Jesus não deu entrevista, né? A gente não tem acesso, não consegue acessar os jogadores, não foi para a coletiva, nunca vai nenhum jogador para a coletiva, e também a assessoria de imprensa não gravou entrevista com o Matheus Jesus. E muito provavelmente, se gravar, não vai abordar o assunto. Mas vocês não acham que cabe uma explicação por qual motivo o jogador, defendendo o brasão, o manto sagrado da Ponte Preta, aí marca um gol e faz isso aí, não comemora? É só puxar nos gols que ele fez aí na Série A2, como ele comemorava. É só puxar. O gol que ele fez em Piracicaba. O gol que ele fez em Piracicaba, eu concordo plenamente, 100%. E poxa vida, pô, pela dificuldade que estava o jogo, perdendo de 1-0. Aí você empata. E foi o gol do empate. Então, não é um negócio empata, assim, tipo, tá perdendo o jogo de 4-0. Faz um gol. Aí 44, segundo tempo, marca um golzinho. Não é isso.
2 minutos depois que tomou o gol, marcou esse gol de empate. Eu posso dar um palpite aqui? Dá? Dá. Pode dar. Ninguém vai falar absolutamente nada sobre isso. Esquece. Você pode colocar... Mas você acha normal isso Não, aí? eu não disse que é normal. Você pode interpelar o atleta, perguntar, apertar, ele vai dizer, não, foi um momento que eu estava, me distraí, vai desconversar e não vai falar, Batista. Não vai falar. E tudo isso a gente está com conjectura com razão, não é normal. Eu acho que é sintoma. E o comportamento do time no primeiro tempo também chama muita atenção. Mas tinha que não falar, é só na comemoração. para acabar com a especulação, pô. A única maneira de você acabar com conjecturas, acabar com especulações, é falando o que está acontecendo. Pode ser que o atleta tenha algum problema particular, ué, quem é que sabe? Então, falando é que se resolve. É dando explicação, não para mim, para nós aqui, para a imprensa, para a torcida. O clube só tem uma razão de ser, a torcida. E não quero cobrar dívida de gratidão, porque esse negócio de gratidão é muito pessoal. Mas o Marco Eberlin bancou aí o atleta 1 ano parado por doping. Foi isso que fez com o Matheus Jesus. Recuperou ele para o futebol. Aí comemora um gol desse jeito. Diz respeito à entidade, pô. Diz respeito ao brasão, ao escudo, à história de mais de 100 anos. Aí vem aí da macaca. Aí vem a... Quer apostar uma garrafinha de vinho, velho? Quero. Uma garrafinha de vinho. Não, que não tinha torcedor. Eu ia dizer isso agora. Mas pô, não tinha torcida. Tá, eu gosto de comemorar com o torcedor. Eu não sou contra vir falar, não. Eu acho que tem que falar mesmo. Ganhei a garrafinha de vinho? Não, eu falei antes que você. Ah, tá. Então não adiantou nada. Cidadão estranho.